graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. João capítulo 13. Diz o título: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça, pode lavar. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou-lhes os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diante da tua palavra, Senhor, nós estamos mais uma vez gratos, Senhor, por ela ter chegado até nós. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu lar. Obrigado, Senhor, porque nós não somos religiosos, porque nós não fazemos parte de uma seita qualquer, e nós não carregamos nos nossos peitos uma placa religiosa, mas nós somos a tua casa,
nós somos a tua morada. Faz, Senhor, tudo aquilo que está no seu coração, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a luz da tua palavra, o Senhor toque nos nossos corações nessa noite. Nesse momento também apresentamos os nossos líderes, pastor Dirceu e Ruth, que estão viajando, e que a sua palavra esteja sobre a vida deles, a tua unção poderosa, cubra, Senhor, as suas vidas, ali em Assunção, e aquele povo seja tocado pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua unção, em nome de Jesus Cristo, amém. No domingo passado, eu ministrei sobre uma liderança a serviço do reino de Deus, e o Senhor tem propósito para todos nós, tenho afirmado isso, e o Senhor tem propósitos ministeriais para nós, e eu afirmei algumas coisas na semana passada, em que nós às vezes não sabemos, que desde a formação no ventre dos nossos pais, da nossa mãe, melhor dizendo, ali o Senhor já tem um propósito para as nossas vidas. Isso é chamado de projeto original de Deus. Deus tem propósito desde que Ele nos fez. Nós não nascemos sem propósito, nós não nascemos sem um chamado. E o Senhor quer que na caminhada dos 70 anos, venhamos a descobrir o que Ele tem para nós. Tenho afirmado algumas outras coisas em que ninguém substitui ninguém. Às vezes uma pessoa deixa de fazer uma função, um cargo, um ministério, e se levanta outra, mas ninguém igual. Pode ser parecido, pode ser muito diferente, e a obra de Deus ela não para, ela segue. Mas o que o Senhor reservou para você, Ele não dá para mais ninguém, só você tem. Nós lemos uma das frases na semana passada, em que dizia que se você não cumprir o seu propósito, ou eu, tinha uma vírgula, e dizia assim, todos perderão. E algumas coisas eu tenho aprendido nesses dias, em que o local em que nós nascemos, a família que nós nascemos, aonde nós estamos envolvidos, aonde nós estamos inseridos, tudo isso faz parte do projeto original de Deus. Porque se Ele quisesse que a gente nascesse na África, a gente nascia lá. Se Ele quisesse nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, Ele fazia isso. E a gente vive sempre desejando coisas às vezes inatingíveis, né? Queremos morar onde não podemos, querer ter uma casa que nunca vamos ter, queremos ter um carro que é impossível para nós, e a gente passa a vida sonhando com um monte de coisa, que às vezes elas são muito altas, algumas são atingíveis, mas outras são tão altas, e às vezes a gente se depara com pessoas que elas não sabem quem são, e nem onde elas querem ficar, porque se elas estão aqui, ela quer estar naquele país, se ela está naquele país, ela quer estar aqui, e ela está aqui, ela fica falando daquele país, ela está lá, ela fica falando de saudade daqui, é uma loucura. E a gente encontra algumas pessoas aí que elas estão meio perdidas na identidade, porque elas não sabem quem são, não descobriram para que foram chamadas, e o projeto original de Deus. E sabe, amados, esse trecho que nós lemos aqui agora, chama atenção por algumas coisas, porque lavar os pés de alguém, ou dos viajantes, ou dos visitantes, era um costume que se tinha na chegada deles. Quando chegavam os viajantes, chegavam as pessoas, os visitantes, se colocavam bacias à disposição, água e toalhas para que as pessoas lavassem os pés. Elas andavam descalços ou de sandálias, mas não havia pavimento, né? Era tudo na areia, na terra, no mato, e eles chegavam sujos, e havia um hábito de fazer isso na chegada. Mas é interessante aqui, que Jesus, na ceia, Ele
se levanta do lugar dele, e agora ele procura uma bacia, procura água, procura toalha, porque diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia, diz que ele colocou, né? Pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Talvez não tenha acontecido isso no momento correto, e Jesus, mestre, Senhor, ele sai daquele patamar em que ele é visto como mestre, como Senhor, e ele sai dali, tira suas vestes e se cinge, e agora ele começa a lavar os pés. Vem cá você, vem cá João, vem cá Tiago, vem cá Judas, vem cá Pedrão. Ô Pedrão, opa, eu não. Não. Imagina, que absurdo, o Senhor lavar meus pés? Não, de jeito nenhum. E aí Jesus, olha, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Opa, peraí, então pode lavar tudo. Lava a mão, lava a cabeça, pode lavar. E aí o Senhor fala algumas coisas com eles. Porque ele, naquele momento, ele não está entendendo ainda, mas o Senhor diz, calma, você vai entender. Nós cristãos pregamos a cruz vazia, a cruz de Cristo, mas vazia. Em muitos lugares você vê uma cruz, um crucifixo, com um Jesus pendurado até hoje lá, né? Mas nós pregamos a cruz vazia. E sabe, queridos, que a cruz que nós pregamos, ela não demonstra poder. Cruz não demonstra poder. A cruz demonstra o amor de Jesus. Amém? O seu poder foi demonstrado em várias outras ocasiões, mas na cruz, ele se destituiu de todo o poder, de toda a glória, de tudo que ele era, e tudo que ele podia fazer. Se entregou lá por causa de amor, e ali a cruz simboliza amor e não poder. Sabe, amados, nós temos todos os dedos apontados para Judas. Judas, coitado, né? Ele errou grandemente, e a gente tem um monte de sentença para Judas, né? Imagina uma pessoa que andou com Jesus, que viu tudo que Jesus fez, traiu Jesus. Mas sabe, amados, que se a gente se colocar no lugar de Jesus, ou no lugar de Judas, melhor, naquela decisão que ele teve quando ele se arrependeu, se ele tivesse corrido para Jesus, Jesus tinha perdoado Judas. Se ele tivesse corrido lá, e Jesus, eu te vendi, Jesus, eu traí o Senhor, mas eu quero pedir perdão, Jesus o perdoaria. Mas o que ele fez quando ele se arrependeu? Ele correu lá no templo, e lá diante dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, ele chegou e jogou as moedas. Ele estava dizendo, não, olha, eu não quero fazer parte desse negócio. Vou usar uma palavra feia aqui, estou distraindo o meu Senhor. Não existe, né? Mas ele estava dizendo, não, eu quero desfazer esse negócio, eu não quero mais trair o meu Senhor. E aí eles falaram, agora é tarde. Aí ele joga as moedas no templo. Mas, queridos, se eles corressem para Jesus, em Jesus ele encontraria perdão. Ele correu para a religião. Quantas pessoas hoje estão correndo para a religião e estão se frustrando mais ainda, porque a religião não pode fazer quase nada pelas pessoas, mas Jesus, Cristo, o autor da vida, escolheu você para ser morada dele, e ele quer mudar as coisas de lugar. Ele não nos chamou para sermos da Igreja Batista do Parque América, ele nos colocou aqui, mas ele nos chamou para ser morada de Deus. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Esse último cântico, eu acho que ele vale a pena, hein, Gilmar? Ser cantado lá no final de novo. Senhor, eu sou a sua morada.
tudo que nós não devemos fazer, queridos, é corrermos para a religião. A religião não vai mudar nada na nossa vida. Precisamos correr para Jesus. Amém? Jesus falou aqui, né? Os últimos trechos diz que Jesus amou eles até o fim. E aí Jesus lava os seus pés. Jesus pregava, queridos, um evangelho da simplicidade, né? Sempre com parábolas, com histórias, com relatos, para que eles entendessem. Jesus prega aqui o evangelho da bacia e da toalha. Porque ele podia naquela mesa dizer, olha, vocês precisam servir um ao outro. Jesus podia dar um sermão, naquele momento, sobre serviço. Olha, eu vou para o Pai, eu vou ser crucificado, eu vou para o Pai, mas vocês precisam servir um ao outro. Ele podia fazer um belo discurso, mas há atitudes que falam mais do que palavras. Ele deixou nesse momento os discursos, deixou as parábolas, e ele sai da mesa, e o pessoal começa a ver ele tirar aquelas capas, né, que eles andavam, e começa a ver Jesus encher uma bacia de água, porque não era uma coisa comum dele fazer, e começa a olhar aquilo, e o que vai acontecer, né? Se fosse nos dias de hoje, o que vai rolar aqui hoje, né? E sabe, amados, que naquele momento, que Jesus já estava próximo da sua perseguição, naquele momento Jesus lava pés de pessoas que iam fugir por causa dele. Você é discípulo de Jesus? Não, eu não. Ah, você andava com ele. Eu? Imagina. Diz que até palavra feia foi falada, né? Foram faladas palavras para dizer assim, ó, olha o meu vocabulário, você acha que eu ando com ele? Jesus conhecia cada um ali, e Jesus fala para Judas, vem cá, vou lavar seus pés, eu vou cuidar de você. Ele estava naquele momento, queridos, nivelando todo mundo, igualando todos, porque ele sabia das capacitações ou incapacitações de cada um, mas o serviço dele, o amor dele, a compaixão dele, o que ele queria transmitir, era indiferente do que eles eram, e ele foi chamando aqueles que iam fugir, chamando aqueles que iam negar, chamando aqueles que iam trair, vem cá, eu quero lavar os seus pés. Isso, irmãos, geralmente não era feito pelos donos da casa, isso geralmente era feito pelos servos. Se a gente for um pouquinho mais fundo, a gente pode dizer que esse era um serviço não muito agradável. Imagina as pessoas chegando, né, tudo sujo, com seus pés sujos, suados, fedidos, e ter que lavar aqueles pés, enxugar e tudo mais, não era uma coisa muito agradável. Tanto que quando Pedro falou assim, não, o Senhor não vai fazer isso comigo, não. Ou seja, isso é uma coisa um tanto humilhante, e isso não é coisa para o Senhor fazer. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Tá bom, Jesus, então lava tudo aí. A gente vê que naquele ato de Jesus, ele já está liberando perdão para aqueles discípulos, pelo que eles iam fazer ainda. Jesus já estava tocando no profundo do coração deles, estava indo lá no fundo, e mudando as coisas de lugar, porque ele falou assim, olha, vocês não estão entendendo nada agora, mas vocês vão entender. O que Jesus dizia, olha, eu quero que vocês façam isso, eu quero que no futuro vocês sirvam assim,
incondicionalmente as pessoas que estiverem com vocês. Jesus pergunta para eles assim: vocês entenderam o que aconteceu aqui hoje? E nos reporta aquela mulher que Jesus entrou na casa de Simão, e aquela mulher pecadora diz que ela vai até Jesus e começa a chorar. Ela não tem uma bacia com águas, mas ela tem lágrimas. Ela tem lágrimas de arrependimento que faltaram para Judas. Ela tem lágrima de sobra. E não são aquelas lágrimas de artistas, né? São lágrimas que chegavam a molhar os pés de Jesus. E disse que ela enxugava com os cabelos. Ela molhava com lágrimas e enxugava com cabelos. Irmão, se lavar com uma bacia e depois com toalha já era uma coisa, um subserviço, né? Imagina fazer isso com lágrimas. Aqueles pés talvez empoeirados, sujos. E ela começa a lavar os pés, porque ela está se rendendo, ela não está nem aí para o que estão pensando dela. Ela está ali, ela só quer mostrar para Jesus: eu estou arrependida, eu quero o Senhor, eu quero fazer isso, Senhor. E ela começa a lavar os pés, e ela começa a beijar os pés de Jesus. Lava com lágrimas, enxuga com cabelos e beija. E aí, irmãos, a religião está sempre presente, né? Cuidado com a religião, viu? Ela está sempre de plantão. E os religiosos olham. Esse aí é mestre? Se ele soubesse, se ele fosse mestre, ele saberia quem é essa mulher. Posso usar uma linguagem feia? Essa mulher é um lixo da sociedade. Essa mulher não devia nem ter entrado aqui debaixo dos meus telhados. Essa mulher não vale nada. E esse homem aí que vocês chamam de mestre, que vocês chamam de senhor, esse homem nem se liga. Ele nem tem percepção de quem ela é. E aí Jesus fala assim: Simão, Senhor, que isso devia estar numa conversa meio informal, né, entre dentes ali, o Simão com outros fariseus. E aí Jesus chega para ele e fala assim: oi Simão, Senhor, pois não, o que o senhor precisa? Cara, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Mas ela não cessa de lavar os meus pés com lágrimas. Quando eu cheguei na sua casa, você não me cumprimentou da maneira correta, você não me deu um beijo, você não me deu um ósculo, mas essa está beijando os meus pés. Você não me deu toalhas para secar os meus pés, mas ela enxuga com os cabelos. Irmãos, a religião, ela é perigosa, e ela pode nos afastar do projeto original de Deus. A religiosidade, às vezes ela é tão grande, ela é tão forte, que ela bloqueia a nossa alma e até mesmo o nosso espírito. Eles sabiam, irmãos, eles sabiam ler as leis, eles sabiam ensinar as leis de Moisés, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam tudo, eles sabiam tudo que o Senhor fez no Êxodo, como foi construído o templo, como foram instituídos os sacerdotes, os levitas, eles sabiam tudo, eles ensinavam tudo, mas eles não sabiam perceber quem estava na frente deles. O próprio Deus estava diante deles, que muitas vezes, em algumas vezes eles disseram: esse homem expulsa demônios por príncipe dos demônios, por Belzebu.
Esse homem tem uma mulher suja como essa, lavando e beijando os pés, e ele não a repreende, ele não faz nada, ele não está vendo o que está acontecendo. Jesus falou para os seus discípulos: vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. O que é para entender? É que Jesus disse: eu vou. E agora eu quero que vocês, está escrito aqui onde nós lemos. Agora eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros. Em outras palavras, ele disse: eu me rebaixei o máximo. Eu estou lá no fundão da humildade, no fundo da humildade, e eu quero que vocês aprendam isso. Amados, cristianismo verdadeiro é igual a servir. As igrejas estão lotando a fim de serem servidos. As pessoas querem ser servidas. Quem será que vai ministrar o louvor hoje? Quem será que vai pregar hoje? Aí acaba o culto, a pessoa sai do culto e fala assim: hoje eu não gostei muito do culto, não foi aquela unção que eu esperava, não foi aquele mover que eu esperava. Não estou falando de hoje, eu estou falando de uma pessoa que sai do culto, tá, irmão? Não foi a pregação que eu queria ouvir. Eu tenho acompanhado um pastor e ele fala assim: mas quem disse que o culto foi feito para você? O culto, o louvor, a adoração, a exaltação, a celebração, seja lá o que foi feito nesse culto, nada disso foi feito para você. Você não tem que gostar do culto, porque o dono do culto não é você. O dono do culto, ele estava aqui, se movimentando entre nós. Ele diz: quando vocês estão reunidos, 2 ou 3 estão reunidos no meu, ele diz: eu estou. Eu não estarei, eu estou no meio de vocês. E você começa a ver, você começa a sentir ele se movimentando, porque esse culto é feito para ele. E nós aqui não somos juízes de culto, nós não estamos aqui para julgar culto nenhum. Ainda que a gente faz isso sempre, mas sabe por quê, irmãos? Nos nossos dias é ministrada a teologia grega. A teologia grega, ela fala sobre o homem é o centro. O homem, ele quer vir no culto para ser abençoado, e não para abençoar. Ele vem no culto porque ele quer receber prosperidade. Eu estava ouvindo uma ministração hoje. No meio da ministração parou e abriu uma outra tela, e era uma moça ofertando lá, que você podia dobrar o seu capital, se parasse, clicasse ali e desse o seu e-mail, que eles iam em 4 aulas te ensinar como ficar rico, ou como dobrar o seu capital. Eu fiquei com vontade de clicar. Confesso que eu falei: meu Deus, coisa boa, hein? Que hoje está difícil, né? A gente trabalha, paga conta. Está difícil de guardar, né? E, poxa, dobrar? Coisa boa, hein, Norina? Isso? E a gente vem para a igreja com essa mentalidade: Senhor, está aqui meu dízimo, hein? Para os que dão, né? Está aqui o meu dízimo, hein? Irmão, dízimo não é troca com Deus, dízimo é obrigação.
Ele deixa 90 com a gente devolve 10 só. Ele deixa 90 com a gente. Dízimo não se discute, dízimo não é troca com Deus. Ah, não, pastor, peraí, você não está entendendo. Eu dou o dízimo e a oferta é sagrada. Olha quanto eu estou dando de oferta. E aí a gente vem muitas vezes para a igreja pensando em fazer negócio com Deus. Senhor, eu te dou isso, o que o Senhor vai me dar de volta? É teologia grega, queridos. Há um sucesso na igreja cristã hoje, os templos lotados, que as pessoas querem saber como dá para ficar próspero. Uma receitinha fácil, que nem aquela que ela mostrou hoje lá. Clique aqui, em 4 aulas você vai aprender a ficar rico. E tudo que você ganhar, você consegue dobrar. Falei, moça, para com isso. E a gente faz isso com Deus. A gente vem para a igreja para julgar culto, a gente vem para a igreja para julgar louvor, a gente vem para a igreja para julgar pastor, a gente vem para a igreja para saber como é que eu me senti hoje. A gente devia ter um termômetro então. Termômetro cristão. Passa na porta, pega o seu e vai medindo aí, meu irmão. Vai medindo a temperatura aí. Irmãos, desculpa, nós somos chamados para servir. Saiu um amém bem miudinho aqui. Bem. Jesus disse, eu estou fazendo para vocês aprenderem a fazer. Aí pastor, então nós vamos vir todo mundo agora domingo que vem com uma bacia na mão? E um bujão de água? Não. Porque não é isso que ele está falando. Ele está falando de atitude. De coração. Nós queremos ter e a gente se frustra, porque a gente quer ter e não alcança, trabalha, faz hora extra, e se mata e não alcança. E aí tem alguns pensadores que dizem que a gente dá a nossa vida e a nossa saúde para ganhar dinheiro, para conseguir coisas, e nada errado com isso, não estou pregando algo diferente disso, que você não deve fazer, não deve, mas é que a gente desgasta tudo que a gente tem, no momento de força, e aí depois, a gente gasta todo o dinheiro que ganhou, para cuidar da nossa saúde. Irmãos, alguns países não são como o nosso, não tem uma mídia como a nossa. Hoje tudo, né? Se você fizer uma pesquisa, senta no Google, faz uma pesquisa, começa a aparecer um monte de propaganda no seu e-mail, no seu Facebook, no seu Instagram, e aí vai. É horrível. Hoje os robôs ficam te perseguindo, e eles ficam analisando todas as suas movimentações. Vocês que usam cartão de crédito, eles traçam o perfil do cartão, você faz isso, aquilo, e paraná, os seus gostos são esses, conhece tudo. Os especialistas de cartão de crédito, pela tua fatura, eles conhecem todo o seu perfil. Os robôs conhecem todo o perfil de tudo que a gente pesquisa hoje. E fica aquela perseguição, a mídia atrás da gente, você precisa ter, você precisa conseguir, você precisa. Enquanto, queridos, o Senhor nos chama para um cristianismo de experimentar Cristo. Glória a Deus. O cristianismo é experimentar Cristo. Não é ser servido. O cristianismo é servir. Jesus nos ensina a nos doar. Oi, querida. Não entendi. Lucas? Dois, 27? 27?
Tenha fé que eu chego lá, tá? 22, 27. Tá certo agora? Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve. Jesus nos ensina, queridos, a nos doar. Doar as nossas vidas para o reino de Deus, para a causa do reino. Ele nos chama, queridos, para cumprirmos a administração da semana passada, para cumprirmos o projeto original de Deus. Aqueles homens que Jesus estava ali lavando os seus pés, perdoando eles já pelo que eles iam fazer. Irmãos, esses homens se doaram pela causa. Eles se doaram pelo reino de Deus. Eles se doaram por Jesus. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, eles ficaram. E eles não voltaram a pescar, profissionalmente falando. Não voltaram a cobrar impostos. Não voltaram a fazer as suas tarefas que faziam antes. Eles se deram pela causa que Jesus estava ensinando naquele dia, em tantos outros. Mas ali o Senhor estava falando: vocês precisam aprender a servir um ao outro. Eu chamo vocês para isso. A ponto, irmãos, que eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram mortos, eles foram dilacerados. Eles doaram as suas vidas sem medo, pela causa, porque eles entenderam o chamado de Deus. Ô amado, entenda o chamado de Deus para a sua vida. Abre o seu coração para o chamado de Deus. Deus não nos chamou, irmão, só para vivermos nessa vida, trabalharmos, adquirirmos coisas e morrermos. É uma vida muito medíocre, uma vida como essa. Infelizmente, há pessoas que não têm ensinamento e elas acham que essa vida é a única que existe. Então, elas se doam, aos prazeres dessa vida, porque elas dizem: acabou aqui, acabou. Oi? Acabou não. Se a gente estivesse falando com alguém da área química, ele ia falar assim: oi, a vida dos 70 aqui é só um tubo de ensaio. Né? Sim ou não? Vamos um pouco mais fundo nesse assunto. Se a gente parar de viver hoje, estourar uma barragem, cair um avião em Anguera, um helicóptero na Anguera, aí água do morro abaixo que leve a gente, ou simplesmente morreu. Esse ano começou terrível, com tantas mortes, tanta coisa inesperada, E se a gente estiver nesse pacote, e a vida dos 70 acabar para nós aqui, nós vamos chegar na eternidade com o quê? Se aqui é só o tubo de ensaio. Hoje, se te der... Outro dia nós quase perdemos nosso irmão aqui. O irmão engasgou com frango. Verdade, não é brincadeira não. Eu nem sabia que alguém podia morrer de engasgado, desculpa. Foi séria a situação. O irmão engasgou, tomou água, travou a traqueia, tá certo isso? Se não for, é por aí. Travou,
travou a respiração, o irmão caiu no chão lá e ia partir. Só não partiu porque a mulher amava muito. E diz que pegou, já tinha corrido para lá, chamado os vizinhos, feito a coisa, pegou a cabeça dele, levantou e começou a orar: Senhor, não leva meu amado, eu sou do meu amado, ele é meu, sua bandeira sobre o meu amor, tal. Graças a esse amor, que ela mexeu na cabeça dele, quando ela levantou a cabeça dele, o ar entrou e ele voltou. Glória a Deus, tem uma mulher que ama assim, né? Senhor, não leva não. Tinha outros que falavam: Senhor, leva, aproveita a oportunidade, leva esse camarada embora, por favor. É hoje que eu me livro, aleluia. E já está lá no velório dizendo: de quem serei, né? Essa é velha, misericórdia. Não vou contar isso não, que isso é feio. Mas pode ser o nosso último dia hoje? Pode. Estava almoçando com meu sogro. A Cleo tinha feito uma rabada, rapaz. E eu nunca tinha comido um negócio daquele, mas falava que não gostava, porque o nome é feio, né? Rabada. Eu não como isso não. Pensava eu. Mas só tinha aquilo para comer. E rapaz, o português comeu aquela rabada, mas comeu dá gosto. Daqui a pouco, rapaz, o português começou a desfalecer e a gente não sabia o que fazer com ele. Fomos medir a pressão já estava 3, né, amor? 3 por 6, essas coisas assim. Estava embarcando já. Sim, na nossa frente, comendo. É que a rabada estava muito boa. Irmãos, as coisas acontecem sem a gente não fez plano para morrer. Pastor, eu vim na igreja hoje você falar da morte. Não falo da morte não, estou falando que ela pode bater na nossa vida assim, de repente. Ela pode bater na nossa porta. E se ela bater, questão de estar salvo, amém, estou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu sou de Jesus, Jesus é meu, e se eu partir dessa, eu estou com Ele, legal? A pergunta não é essa, a pergunta é: o que você vai chegar lá, com o que na mão? Com o que nós vamos chegar lá? Essa é a pergunta. Irmão, se nós não nos dispormos a servir nesse mundo, nós vamos chegar de mãos vazias lá. Tudo que vier às mãos para fazer, faze como? Com todas as forças. Todas as forças. Eu estava assistindo alguns vídeos de Brumadinho, e aqueles bombeiros que não podem andar em pé, né? Porque se ele andar, ele afunda. Então, eles rastejando, né, e jogando cabos e tábuas, e eles jogam na frente e se rastejam para não afundar, né? Você acha que aqueles bombeiros, pela vida daquelas pessoas, estão dando o quê? Tudo, para salvar agora, né, corpos. Infelizmente, mas eles estão ali dando, lá ninguém faz corpo mole não, irmão. E sabe o que eu acho bonito? Teve igrejas que compraram máquina de lavar, correram para lá, se instalaram em alguns lugares lá, só para servir o corpo de bombeiro, só para lavar a roupa dos bombeiros. Eu sonho com isso, queridos, que a gente um dia vai se movimentar pelas coisas que acontecem no nosso país. Mas tem gente pronta para servir, glória a Deus.
E elas dizem que elas lavavam a roupa deles. Imagina como é que vinha aquelas roupas de lama. Elas lavavam aquilo, irmãos. E depois que elas estavam limpas, lavadas e passadas, elas colocavam uma mensagem e colocavam uma barrinha de cereais. Eu estava tentando lembrar o nome. Elas punham uma barrinha de cereais e uma mensagem para o bombeiro. Algumas cenas de bombeiro eu vi, eles juntos assim, provavelmente aqui eles deviam estar orando. Eu estou finalizando e eu queria deixar essa frase com você. Você tem condições de suportar o projeto original de Deus. Você tem condição. Eu vou repetir. Você tem condições de suportar o projeto original de Deus. E o que Ele deu para você, Ele não dá para mim. E o que Ele deu para mim, não dá para você. Porque a nossa estrutura suporta o projeto original. Deixa Deus usar você no reino. O que Ele deu para você fazer? Em que Ele te capacitou? Está cheio de gente aqui capacitada. E o Senhor quer que você se movimente. Ele quer que nós nos movimentemos para servir aqueles que estão na lama. Do mundo, pastor? Não somente. Há pessoas que estão passando por situação difícil no nosso meio. Irmãos, vamos ficar atentos, vamos levantar as anteninhas e dar uma rastreada. Opa, quem que eu não estou vendo aqui? Quem que está faltando aqui? Olha, já faz 2, 3 domingos que eu não estou vendo. Ô irmãos, hoje é facinho, né? Hoje tem esses negócios aqui. Não dá para ir, mas dá para mandar um WhatsApp, dá para mandar um oi, dá para mandar, né, uma mensagem no Face, não sei. A gente pode amar mais e ficar mais atento aos nossos. Há irmãos do nosso meio, você que me deu agora o texto, você fez a chamada, né? Foi uma chamada só para a nossa direção, só para a liderança. A irmã pediu um dia para a gente ajudar, lá na construção da casa dela. Nós tínhamos reunião aqui do louvor, mas a nossa liderança é grande. Irmão, só foram 2 pessoas daqui. Glória a Deus pelos 2, né? Mas falta na nossa comunidade, falta em nós o companheirismo. Todo dia se pede ajuda? Não. Mas aquele dia que pediu, a gente não podia ir? Quem não tinha um compromisso? Muda as coisas de lugar. Nós somos egoístas, irmãos. Se não estiver doendo na gente, muitas vezes a gente não se movimenta. Não é comigo. Eu não vou. Alguém vai. E aqueles poucos que vão, você já foi em mudança que não vai ninguém? Tem uns irmãos, né, que chamam, vamos na minha mudança, você chega lá, você chamou alguém? Eu não. Espero que o Espírito Santo toque alguém e apareça aqui. Meu Deus do céu. Para quem foi, né? Misericórdia. Já fui em mudança, meu amigo, só tinha eu e mais um homem. O resto tudo mulher. O Senhor nos chama a voltarmos ao primeiro amor. Voltar a praticar as primeiras obras. Oi, crentes velhos.
voltar a praticar aquelas coisas do nosso começo, da nossa paixão por Jesus. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha clima, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha calor. Quando você é novo na fé, você sai que nem um touro brabo. Mas depois o Senhor vai dando prosperidade e vai ficando tudo folgado. Conta-se, né? Que é o Senhor, a pessoa vem e o Senhor começa a abençoar e tal. E aí começa os bens. Hoje eu não posso mais ir na igreja porque eu tenho que ver minha fazenda. Eu tenho que ver o meu gado, eu tenho que ver a minha chácara, eu tenho que ver a casa da praia. Eu tenho que ir, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Irmãos, nada de errado de ter isso. Por favor, tenhamos. Mas que essas coisas não tomem o lugar do Senhor. Vamos voltar, queridos, à simplicidade. O evangelho da simplicidade. O evangelho do serviço. Às vezes nós queremos ganhar almas, a gente quer fazer evangelismo cruzada, por o programa na rádio, na TV, e a gente não vai atrás do irmão que a gente não está vendo aqui. Irmão nosso aqui, ó, a gente não vai atrás. A gente não vai ver o que aconteceu com ele. A parábola das 100 ovelhas, Jesus fez o quê? O que ele mostra naquela parábola? Essas 99 tão boas. Deixa elas aqui no aprisco e vão buscar quantas? Mas só uma. Você tem 99, precisa ir atrás de uma. É o que Jesus disse, todo mundo tem valor para mim. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ô Gilmar, vem para cá, vamos cantar aquele cântico de novo. Por favor. Irmãos, vamos tirar o rótulo da religião. Vamos servir. É uma palavra bem simples. Tão simples quanto o ato de servir. O que Jesus fez não precisava de universidade. O que Jesus fez não precisava de MBA. Não precisava de pós-graduação. O que Jesus fez não precisava de nada. Nenhuma especialização. O que ele fez? Não precisa vir não, é só sentou aqui, sentou lá. Nolina, vem cá, não precisa vir não. Vem cá. Não precisa de nenhuma especialização para servir, queridos. Às vezes a gente quer aqui estudar música com o Gerson, que é que eles estudam. Ou então com a Ageu, que é professor de canto. O Gerson é maestro. A gente quer se aperfeiçoar. A gente quer fazer cursos. A gente quer fazer teologia. A gente quer fazer um monte de coisa. E nós devemos fazer tudo isso, irmãos. Porque isso é tudo do reino, amém? Não vai sair daqui falando que eu desprezei essas coisas. Por favor. Não. Isso tem um valor imenso, e é isso que faz a igreja se aperfeiçoar, crescer, desenvolver. Mas o que eu estou dizendo é que servir não precisa nada disso. A gente pode servir com maior simplicidade, buscando o ferido, resgatando. Às vezes, irmãos, a coisa é tão difícil que a gente não sabe nem o que fala. Verdade. Às vezes a gente vai num lugar que a gente só ouve a pessoa falar, porque a gente nem entende daquele assunto. Às vezes o assunto é difícil, a gente não entende, né? Mas só de você estar junto, só de estar junto, falando, eu não tenho nada para te falar. Eu estou falando de mim, irmãos. Se você tem capacidade para todos os assuntos, glória a Deus. Tem os que eu não tenho, mas eu posso orar pelaquela pessoa, eu posso sentar, eu posso chorar com ela. Talvez eu não sei dar um conselho muito bom, mas eu posso chorar com os que choram, ou eu posso me alegrar com os que se alegram. É legal ir na festa, mas é legal também ir onde não tem festa, que às vezes é ali onde estão precisando da gente. Irmãos, vale mais um abraço
do que muitas palavras. Vale um abraço, um beijo, um aconchego. Fala, meu, desculpa, não entendo nada do que você está passando. E nem quero dar palpite, mas eu quero te dizer que eu te amo. Quero dizer que você é importante. Quero dizer que você é templo de Deus, não desiste. Você é morada de Deus. Esse cântico fala, muda as coisas de lugar. Irmãos, queria que você se abrisse a isso. Diz assim, eu sou a sua casa, sou a sua morada, muda as coisas de lugar.